Olha só que pergunta curiosa. Se o predador, aquele caçador alienígena implacável, morresse, para onde ele iria no inferno de Dante? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse exercício de imaginação que é, no mínimo, fascinante, misturando teologia do século XIV com ficção científica. A ideia aqui é pegar toda a arquitetura moral da Divina Comédia, a obra-prima do Dante Alighieri, e aplicar a um dos maiores ícones da cultura pop. E acredite, essa pergunta de onde o predador se encaixa, ela é bem mais profunda do que parece à primeira vista. Certo, mas antes de sair julgando o predador, a gente precisa estabelecer umas regrinhas básicas, sabe? Para que esse experimento funcione, a gente tem que levar o sistema de justiça de Dante bem a sério, como se fosse lei mesmo, e aplicar essa lei ao nosso caçador Yautja. E claro, é fundamental deixar uma coisa bem clara. Isso aqui é uma hipótese teológica, não um veredito final. Em tese, até um Yautja poderia ter uma chance de redenção no último segundo. Mas, para o nosso exercício, vamos assumir o seguinte cenário. Ele morre sem batismo, sem absolvição, ou seja, sujeito às leis implacáveis do inferno de Dante. E a peça central de todo o sistema de Dante, a chave para entender o inferno, é um conceito chamado contrapasso. Basicamente, é a justiça poética em sua forma mais pura e, muitas vezes, brutal. A punição que uma alma recebe é um espelho, uma versão irônica do pecado que ela cometeu em vida. É essa lógica que vai ser nossa bússola para encontrar o lugar do predador. Então, beleza. Para encontrar o lugar certo do pecador, primeiro a gente precisa entender a natureza do pecado, certo? E, no caso do predador, isso significa que a gente tem que analisar de perto o seu código de honra, que é único, alienígena e bem complexo. E olha, é aqui que o negócio fica fascinante, porque o código de honra dos Yautja, que é o nome da espécie, não é só maldade pura e simples. É quase como uma versão distorcida do que a teologia chama de lei natural. Pensa assim, eles têm a ideia de proteger inocentes, só que inocente para eles é quem não serve como um bom troféu de caça. Eles valorizam o combate justo, mas a motivação não é justiça, é a glória pessoal, o prazer da caçada. Até a autodestruição é uma versão corrompida do martírio, movida por orgulho. É como se eles pegassem virtudes e as torcessem até virar algo totalmente egoísta. Isso nos leva a um ponto essencial. A caçada do predador não é um crime passional, não é um impulso de raiva. É tudo friamente calculado, planejado, tecnológico. E isso, na teologia de Dante, tem um nome: malícia. É o uso da razão, da inteligência, para causar o mal. E isso é um bilhete só de ida para os círculos mais baixos do inferno, lá dentro da cidade de Dite, onde os pecados realmente pesados são punidos. Tudo bem. Agora que a gente já estabeleceu a base do nosso caso, vamos começar a investigação para valer. A melhor forma de fazer isso é por eliminação. Vamos ver onde o predador não se encaixa para afunilar as nossas opções. Primeiro, o limbo, o primeiro círculo. Seria uma possibilidade? Afinal, é o lugar dos nobres pagãos, gente com um código de honra, mas que não foi batizada. O predador tem um código, mas não dá. A virtude dele serve à morte, à caça. Ele é um invasor, não um filósofo ou um poeta. A violência ativa dele exige uma punição ativa, não a melancolia do limbo. Então, limbo pode riscar da lista. Certo. Próxima parada, o oitavo círculo, o da fraude. Aí alguém pode pensar, ué, mas ele usa camuflagem, fica invisível, isso é fraude? E sim, é um engano. Mas aqui a gente precisa fazer uma distinção. A camuflagem dele é uma tática militar, uma ferramenta para chegar no objetivo final, que é a violência. O pecado principal não é a enganação em si, mas o ato violento que vem depois. O círculo da fraude é para mentirosos, corruptos, gente que quebra a confiança social. Não é o caso aqui. Próximo. E que tal o fundo do poço? O nono círculo, o da traição, aquele lago congelado. Bom, esse lugar é reservado para o pior tipo de pecador, o traidor, aquele que trai a família, a pátria, os amigos. E o Yautja, pelo contrário, é definido pela sua lealdade feroz ao clã e ao código, a não ser, claro, que a gente estivesse falando de um bad blood, um renegado. Mas o predador padrão, ele é um inimigo, um adversário, não um traidor. Então o nono círculo também está fora. Bom, depois de riscar o limbo, a fraude e a traição da nossa lista, o processo de eliminação nos leva a um único lugar. Um lugar que parece ter sido feito sob medida para ele. O sétimo círculo, o círculo da violência. E quem está guardando a entrada? O Minotauro, símbolo da violência bestial e irracional. Bem apropriado, não acha? Só que, mesmo aqui, a coisa não é tão simples, porque dentro do sétimo círculo existem subdivisões.
E para o predador, há 2 destinos muito específicos e terrivelmente poéticos. A escolha entre um e outro vai depender de uma única coisa: o jeito que ele morre. Vamos para a opção A. Se o predador for morto em combate, o destino dele é o Flegetonte, um rio de sangue fervente. O contrapasso aqui é simplesmente genial. Ele fica mergulhado no sangue que ele mesmo derramou. E o calor agonizante do rio causa uma sobrecarga térmica, inutilizando completamente sua visão de calor, seu principal sentido de caçador. E para fechar com chave de ouro a ironia, ele, o Caçador Supremo, passa a eternidade sendo caçado, vigiado por centauros que atiram flechas em qualquer um que tente erguer a cabeça para fora do sangue. Agora, vamos para a opção B. E se ele usar o dispositivo de autodestruição do pulso? Bom, isso é suicídio. E para os suicidas, Dante reservou um lugar especialmente terrível, a Floresta dos Suicidas. Lá, a alma dele se transformaria numa árvore retorcida, cheia de espinhos. Pensa no Or, uma criatura definida pela agilidade, pelo movimento, pela caça, presa, imóvel, enraizada no chão pela eternidade. E o detalhe mais macabro de todos? O seu corpo sem vida, com a máscara e a armadura, pendurado nos seus próprios galhos. Ele se torna o seu próprio troféu. Diante dessas 2 opções terríveis, qual delas é o destino mais provável? O veredito da nossa investigação teológica aponta para a Floresta dos Suicidas. E por quê? Porque a autodestruição não é só uma saída de emergência para ele. É o último ato, o ritual supremo do código de honra Yautja para evitar a desonra da derrota. É a punição que poeticamente casa de forma mais perfeita com a essência do caçador. Mas espere, essa análise toda não é só sobre condenação. Ela vai um passo além e faz uma pergunta final, talvez a mais interessante de todas. E se houvesse um caminho para a redenção? Como seria possível converter um ser tão focado na caça e na violência? A resposta, curiosamente, pode estar numa antiga lenda, a de Santo Huberto, o padroeiro dos caçadores. A história conta que Huberto era um nobre completamente obcecado pela caça, a ponto de negligenciar tudo mais. Sua familiar? Um dia, ele estava perseguindo o troféu supremo, um cervo magnífico. Quando finalmente o encurralou, algo incrível aconteceu. Um crucifixo brilhante apareceu entre os chifres do animal. Foi um sinal divino, uma mensagem entregue na única linguagem que Huberto entendia e respeitava, a da caça. E foi ali que ele se converteu. E é por isso que a fonte desta análise não termina com um veredito, mas com uma oração. Uma prece para que a bravura do caçador seja aceita, sua violência purificada e sua honra batizada. A esperança de que, assim como o Santo Huberto, o predador pudesse um dia encontrar um sinal divino no meio da sua caçada. Um sinal que o fizesse virar sua fúria e suas habilidades, não mais contra presas por esporte, mas contra as verdadeiras trevas. Fica a pergunta no ar. Um caçador tão letal poderia um dia se tornar um caçador de demônios? Um guerreiro santo?